Olá, assinante do Band News. O tema da semana na coluna Giro Business, o setor de galpões logísticos e industriais. E o nosso entrevistado para debater sobre este tema, Gilson Chiles, sócio e presidente da Fullwood. Gilson, bem-vindo ao Giro Business. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando sobre esse setor, sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente faz e como esse setor contribui para a economia se tornar mais sustentável e melhor operacionalizada. Gilson, um dos pontos que vem interferindo de forma negativa, seja na produtividade ou seja na competitividade da indústria brasileira, é a falta de infraestrutura logística. Hoje a logística no Brasil representa algo em torno de 11,5% do PIB. Vou chamar a reportagem que fala mais a respeito, Gilson, para que a gente possa discutir sobre este tema. No Brasil, o custo logístico equivale a cerca de 11,5% do PIB, o dobro do registrado nos Estados Unidos e o triplo quando comparado aos países da Europa. A informação da Associação de Comércio Exterior do Brasil mostra ainda que, em relação à China, que somente nas últimas 3 décadas despertou para a necessidade de obras de infraestrutura, o custo logístico brasileiro é 4 vezes maior. Na divisão, o maior peso fica para o transporte de longa distância, seguido por armazenagem, que chega a quase 20% do custo total. Gilson, realmente uma reportagem que eu não fico feliz de promover aqui no Giro Business, mas que se faz necessário. Hoje o custo logístico no Brasil chega a representar 30% do custo final de um produto. E dentro desse tema, dentro desse contexto, eu pergunto, os galpões de condomínio ou os galpões industriais podem ser vistos como uma solução para superar essa diversidade? Eles não podem ser vistos como uma solução, eles são parte da solução. Porque na medida que o tempo passa, a eficiência tecnológica traduz redução de custos e aumenta a eficiência operacional de cada um deles. Quer seja no compartilhamento dos custos, quer seja na modalidade que a empresa estiver operando com redução de energia, telefonia, transmissão de dados, operação de entrada e saída de caminhões e outras possibilidades de transporte que os ocupantes desses condomínios estiverem buscando. Afora isso, as empresas no nosso território nacional, elas buscam, as indústrias em especial, diversas posições ao longo do mapa do Brasil. Se você considerar que a gente vai instalando diversos centros de distribuição, diversos centros logísticos, a equação distribuição de produto versus necessidade de consumo da região se traduz numa resultante de que a empresa consegue colocar o produto num custo bem menor para o consumidor final. Então vamos lá, falando um pouco de Brasil, esse país que tanto se diz de dimensão continental, hoje o Brasil é o 5º maior país do mundo, com uma dimensão de 8,5 milhão de metros quadrados em área. O problema se dá quando se percebe a dependência do modal rodoviário, o modal mais caro, responsável pelo transporte de 60% do PIB nacional. Dentro desse contexto, deste grande problema, podemos entender então que os galpões logísticos e industriais são uma solução. E dentro desse cenário, Gilson, qual é a perspectiva que a gente pode levar ao assinante do canal com relação à melhora na infraestrutura logística do país? Eu acho que a questão ela pode ser abordada até de uma outra questão. Os condomínios logísticos industriais, eles podem ser atrelados não só ao modal rodoviário, como ao modal portuário, como ao modal ferroviário ou como ao modal aeroportuário. Então ele não é uma solução estanque para o rodoviário. A questão é, se o mercado maior hoje no Brasil é no rodoviário, é lá que as soluções têm que aparecer. Não necessariamente que elas devam estar atreladas somente àquele ponto. Eu dou para você exemplo de unidades que a gente colocou em determinados locais, aonde a gente consegue interligar uma situação de aeroporto, rodoviária e porto. Então, como eu falei num quadro anterior, tudo é localização, localização, localização. Realmente um ponto importante, ponto este que no fundo se torna uma solução que viabiliza muitas das indústrias e as empresas que atuam no Brasil. Empresas e indústrias que pagam o alto custo logístico, além de carga tributária, falta de mão de obra qualificada e outros pontos que inibem a nossa competitividade. Na nossa companhia, Gilson Chiles. O Gilson é sócio e fundador da Fullwood, que é uma incorporadora de galpões logísticos e também industriais.
E é este o tema da semana na coluna Giro Business.